Bom, boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos. Daremos início à nossa conferência, hoje com o convidado, pesquisador, professor Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Eu vou tentar fazer uma breve descrição. Seu currículo é bem extenso, vou fazer um resumo. Ok. Bom, o professor Cláudio graduou-se em Medicina pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques. Ele fez o mestrado e o doutorado pela Universidade de Paris-Seix e pós-doutorado no Instituto Pasteur em Imunologia. Ele é pesquisador titular do IOC Fiocruz, onde atualmente ele é chefe do Laboratório de Pesquisas em Malária. Ele também coordena diversos projetos, na Fiocruz, que dentro do laboratório dele tem o Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária, que é um laboratório de referência junto à Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, para a malária na região extra-amazônica desde 2004. O pesquisador Daniel também é doutor honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa. É membro titular das Academias Nacional e Fluminense de Medicina e Fluminenses de Letras. É membro correspondente e depois associado da Academia Nacional de Medicina da França. É presidente da seção de Ciências Aplicadas à Medicina e também foi cientista do nosso Estado. Atualmente, ele é assessor ad hoc do CNPq, FINEP, FARPEG e várias agências de fomento. Também foi ex-presidente da Federação Internacional de Medicina Tropical, do Conselho Científico do Congresso Internacional de Medicina Tropical e Malária. E tem experiência na área em parasitologia, com ênfase em protozoologia humana, trabalha com malária humana e experimental simiana e murina, trabalha com as diversas espécies do plasmódio. A sua pesquisa está relacionada com a imunopatologia da malária e malária da Mata Atlântica e em aspectos cognitivos, comportamentais na homeostase na malária experimental murina. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre sua pesquisa. Obrigada, professor Cláudio. Obrigado, Graciela. Eu quero só dizer que eu sou pesquisador, cientista do nosso estado da FAPERJ ainda, né? Que é um prazer, é uma honra. É uma honra grande estar aqui. O Instituto de Biofísica é para todo cientista brasileiro e carioca, uma referência. Falar aqui é sempre uma grande emoção, ainda mais quando eu vi que esse ciclo de conferências leva o nome do meu confrade e amigo muito querido, Marcelo André Barcinski. Então, é muito prazeroso estar aqui na presença de todos, do diretor. Saúdo todos, então, no nome do meu amigo Júlio Schafstein, imunologista de SCOL, que honra essa casa. Bom, eu vou falar para vocês, eu vou botar um cronômetrozinho para mim. E vou confessar que eu, hoje de manhã, confirmei com a Graciela que era de 50 a 60 minutos. Ela disse, não, 40 a 50. Como eu sou um pouco tagarela, vou tentar enxugar algumas coisas que eu falaria. O tema é esse, imunomodulação do comportamento na homeostase e na malária experimental murina. Eu vou tentar contar um pouquinho da história desse projeto e os resultados que a gente vem tendo com vários estudantes do laboratório. Enxugando, eu contaria que a gente eu publiquei, a convite do Luiz Carlos de Lima Silveira, sobre quem eu vou falar já, um editorial em 2009, falando das neuroimunologias. E falava fundamentalmente da neuroimunologia clássica, e falava que a gente pode considerar que tudo começou com Heinz Selle, que era um endocrinologista canadense de origem austro-húngaro, que chamou atenção porque ele denominou de síndrome de adaptação geral, que definia o efeito do estresse no organismo, né? O efeito da hiperdemanda física e mental dos organismos, e que isso, na verdade, foi feito com a descrição da hipertrofia das adrenais e contra a atrofia do time de linfonodos. O trabalho que eu chamaria a atenção desses que estão aqui
para dizer que, depois disso, muitos trabalhos foram publicados ilustrando e definindo e descrevendo vários tipos de relações anatômicas funcionais entre o sistema imune e o sistema nervoso. Um que eu mais gosto é esse Robert Adler. Robert Adler é um psicólogo americano. Na verdade, ele é considerado o pai da psicoimunologia. Ele estava fazendo um experimento que era, na verdade, um pouco de reprodução dos experimentos de condicionamento pavloviano, não tinha nada de novo. É um trabalho que Pavlov descreveu o reflexo condicionado no início dos anos 900. E ele estava testando o que acontecia com animais a quem ele dava sacarina, água com sacarina, ao mesmo tempo que ele dava uma substância que era capaz de provocar náuseas. Lógico que, muito rapidamente, ele percebeu que os animais desenvolviam aversão à sacarina, e aqueles que, com o tempo, acabavam tendo que tomar água com sacarina, apesar da aversão, por causa da sede, eles desenvolviam imunossupressão e infecções oportunistas e morriam. E ele ficou pasmo com aquilo e foi procurar um amigo dele, o Nicholas Cohen, que era um imunologista, e explicou para ele o que estava acontecendo. Ele disse, opa, meio estranho, o que você bota nessa água com sacarina? Ele disse, água e sacarina. Ele disse, e o que você está dando como medicamento para causar náusea? Ele disse, ciclofosfamida. Ele disse, ciclofosfamida é um potente imunossupressor. Você está dando um remédio que causa uma imunossupressão baita nos animais. Mas o que está acontecendo? Ele disse, não, o que está acontecendo é que, quando eu dou a sacarina sozinha, eles fazem imunossupressão. Então, imagina, ele descreveu, ele estendeu para a imunologia as bases do reflexo condicionado de Pavlov. Né? Depois, o Besedovsky mostrou efeitos do sistema imune no sistema endócrino, mostrou que a corticoide induz atrofia de órgãos genitais. O Felten mostrou que tem conexões entre vasos sanguíneos e entre grupamentos de células, mastócitos, macrófagos, linfócitos no timo. E depois se mostrou, nos anos 40, que tinha receptor para neuropeptídeo em linfócito, e depois, nos anos 90, que tem receptor para citocina em neurônio. Então, na verdade, com esses conhecimentos se pavimentou as bases, porque a gente definiu com a neuroimunologia clássica. E tem a neuroimunologia, que é o estudo, vamos dizer assim, da neuropatologia causada por doenças imunológicas e as doenças autoimunes também, e a neuroimunologia de doenças infecciosas, que os brasileiros são bastante competentes. E eu achava que estava faltando espaço para isso que a gente chama de neuroimunologia cognitiva, que é aquela que estudaria as semelhanças e as dissemelhanças entre os processos cognitivos nesses dois sistemas, que a gente pode considerar que são sistemas cognitivos que ambos se baseiam no reconhecimento, na memória, na especificidade, e se estruturam na medida em que vivem experiências, né? Com novas conexões, novas sinapses, novas conexões celulares. Então, eles são sistemas que a gente sabe que são estritamente ligados. Com muito mais frequência, a gente está acostumado a considerar que o sistema nervoso age em cima do sistema imune, mas, na verdade, a gente hoje sabe que o sistema imune ele é responsável, inclusive, pela manutenção da homeostase, do funcionamento do sistema nervoso. As citocinas, agindo como neurotransmissores, são capazes de modular a atividade sináptica, impactar a habilidade cognitiva. As células T protegem o sistema nervoso da neurodegeneração. A IL-4 mantém o perfil M2 de células meningeais e a atividade modula a atividade astrocitária e a produção de BDNF e melhora a performance cognitiva. E foi dentro dessa ótica que a gente começou a estudar isso na malária, porque é uma doença profundamente desorganizadora da resposta imunológica. Ela causa, a gente ouve muito falar hoje de tempestade imunológica, tempestade de citocinas. Isso foi descrito nos anos 60 ou 50 na malária e na tripanosomiase africana, porque a resposta imune a uma infecção aguda por malária ou tripanosomiase africana é uma confusão, é uma hiperprodução de imunoglobulinas, de citocinas inflamatórias. Então, a gente percebeu que, na verdade, faz todo sentido e que a malária, efetivamente, também é uma dessas doenças que causam, comprometem o funcionamento cerebral, até levando a uma forma muito grave da malária, que chama malária cerebral. E ela causa também, a gente vai ver, na malária menos grave, alterações cognitivo-comportamentais. Eu descrevi algumas delas ali, ansiedade, dificuldade de aprendizado,
déficits cognitivos, déficits de memória, e isso em função desse desequilíbrio da resposta T1 e T2, e resultando numa inflamação que pode afetar o funcionamento cerebral. Por outro lado, a resposta regulatória, anti-inflamatória, costuma melhorar esse perfil, e o que acaba acontecendo é que, passada essa fase, as respostas acabam se melhorando, e a gente, então, pode classificar assim, didaticamente, a resposta anti-inflamatória de uma resposta pró-cognitiva e a inflamatória de anticognitiva, se é que a gente pode se permitir esse neologismo. Eu fui procurar outro dia, por mera curiosidade, o registro assim, mais antigo da ideia desse projeto, que eu fiz com um menino chamado Yuri Chaves Martins, um aluno daqui do UFRJ, da medicina, um menino que fez MD, PhD, que chegou no nosso laboratório muito cedo. E a gente desenhou 2 projetos. Um era a aplicação de testes de comportamento com o objetivo de tentar predizer a instalação da malária cerebral no modelo murino. Como na malária, na infecção natural humana, o modelo murino se caracteriza pela implantação de alterações neurológicas graves, ele começa a rolar em torno do eixo dele mesmo, tem paralisia de patas traseiras e se instala um coma muito rapidamente, do qual ele não sai, ou raramente com tratamento. E como a instalação é muito rápida, a gente queria, por questões de estudar imunologicamente esses animais, poder saber os animais que iam morrer, porque, inclusive, a taxa com a qual, a frequência com a qual eles morrem varia de laboratório para laboratório. Essa combinação parasito-hospedeiro de determinada isolado de Plasmodium berghei-anca e de uma determinado tipo, o isolado, vamos dizer assim, do C57 Black, ela pode ter frequências que vão de 60% a 100% de morte no modelo. Então, a gente queria saber quando que eles iam morrer e queria poder predizer isso. E a gente chamou um amigo epidemiologista estatístico de escola na Fiocruz e foi aprender esses testes com uma bateria que chama Sherpa, que é muito utilizado pelos farmacólogos para ver sinais de comprometimento nervoso. E fizemos esse trabalho. E o outro era esse que queria avaliar, justamente como eu já apontei para vocês, o efeito do aprendizado no sistema imune com o aprendizado no sistema nervoso. Então, eram essas nossas ideias, né? E o primeiro do projeto deu tempo do Yuri fazer, antes de sair daqui, essa cara de garoto dele, é porque ele era garoto mesmo. Ele chegou no laboratório com 14 anos, tem um programa na Fiocruz, chama Programa de Vocação Científica. Essa aqui é uma das minhas filhas, Carolina. E elas dizem que o Yuri é o filho que eu não tive, e se tornou um amigo, um muito querido parceiro, fizemos muitas coisas juntos. Ele agora é professor na Universidade de São Luís. Eu ontem consegui a passagem para ele vir para uma disciplina que a gente vai oferecer na Fiocruz. A gente publicou uma porção de trabalhos, e esse aqui é justamente o resultado desse trabalho que ele fez, utilizando esses testes para ver se a gente conseguia predizer, e consegue predizer sim, e consegue predizer com maior certeza quanto mais perto a gente está da morte, evidentemente, 65 das vezes. Eu preciso dizer que acerta é acertar mesmo, porque ele não dá sinal de que vai morrer. A instalação é muito aguda, e o coma se instala e não temos muita saída. A gente publicou junto esse livro, foi um muito grande prazer. Ele é a coletânea de artigos que nós publicamos numa revista que, na época, o Luiz Carlos de Lima Silveira, um colega, um amigo muito fraterno, que perdemos, eu acho que em 2016, um neurocientista que eu conheci na Universidade Federal do Pará, quando a gente montou um doutorado interinstitucional lá, um homem extraordinário. E a gente estava escrevendo um livro, e quando eu vi que o negócio não ia sair, eu disse: Yuri, vamos publicar os nossos. E a gente dedicou o livro, e o Luiz Carlos tinha falecido há pouco tempo, a ele, está ali, amigo e parceiro, inspirador dessa obra, e ele é um de vocês aqui, porque ele fez doutorado, acho que com Rocha Miranda, o Carlos Rocha Miranda. Está aqui ele, uma figura ímpar, um homem muito culto, muito erudito, um amante da ciência, do Ruski, que era o Atos, que era o russo siberiano que ele tinha, aquele na presença do professor Carlos Chagas Filho, e ele era um apaixonado pela ciência, pelos livros. Ele dizia que o paraíso devia ser uma grande biblioteca. E a Regina, que ele amou muito profundamente, a mulher dele, aqui ele estava na Casa Vilarino, um lugar que eu gostei muito de frequentar. Aliás, voltou a ser, foi arrendado pelo Senac, agora está funcionando de novo na cidade, e ele passou a frequentar com muita frequência. Aqui ele está, não sei se é aqui, indo para um seminário que a gente organiza cada ano, há 26 edições no Itacuruçá.
não é aqui que ele estava indo, e aqui eu conheci ele por causa do José Luiz Martins do Nascimento, que fez doutorado aqui, eu já não me lembro o nome do orientador dele, também é um neurocientista, aqui eu estava examinando a tese de um aluno dele, um japonês, acho que César Saito. Bom, então esse segundo projeto, na verdade, queria averiguar o impacto do sistema imune no sistema nervoso, e a gente já tinha informações de que tem um impacto positivo, através de transferência de células do sistema imune em algumas condições, ou mesmo de vacinação, mas os processos infecciosos são, em geral, deletérios para o funcionamento do sistema nervoso. Aqui é o exemplo que eu já dei para vocês, o plasmódium causa malária, a forma mais frequente de malária no mundo é o plasmódium falciparum, ele corresponde a 99%, se eu não me engano, da malária no mundo inteiro, isso pode dar grande frequência com a qual ele causa malária na África, e 98% da malária por falciparum, que é essa que mata, é a malária não grave. Quer dizer, mais ou menos, porque o falciparum é uma doença meio traiçoeira. O Vivax é uma doença que faz muito mal. Eu tenho um amigo americano que trabalhou muito tempo no CDC, que diz assim, a malária por Plasmodium vivax é a malária causada por um parasito que não mata, mas quem tem acha que vai morrer, porque ela maltrata muito. Do ponto de vista inflamatório, ela é horrorosa. Mas tem alguns detalhes da biologia do parasito que fazem com que o falciparum tenha aderência ao endotélio capilar profundo e que ele cause complicações tão graves quanto a malária cerebral. 15 a 25% meio a 2% dos casos de malária evoluem para malária cerebral. 98%, portanto, da malária mais grave do mundo não evolui para malária grave. Mas 15 a 25% tem sequelas neurológicas, cognitivas ou comportamentais. Neurológicas, cognitivas e comportamentais. Na malária cerebral, a gente tem um modelo muito bom para estudar o que se passa no modelo experimental, que é o camundongo C57 Black 6 e o plasmódio berguian, que é, por definição, o melhor modelo. E nesse animal a gente tem essas mesmas sequelas que a gente tem na malária grave humana. Na malária não grave humana, a gente começou a ver que tinham relatos de complicação e de sequelas neurocognitivo-comportamentais e que, curiosamente, não eram descritas no modelo experimental de camundongos, nos modelos tradicionais de malária não grave. E a gente ficou curioso e disse assim, bom, a primeira coisa é ter um modelo que a gente possa estudar a malária não grave, porque é isso que a gente vai fazer. E eu disse assim, olha, como 98%, deixa eu ver se está aqui, como 97% de todas as malárias do mundo, que é 98% dos 99% que são as malárias por Plasmodium falciparum, como 97% de todas as malárias do mundo são a malária não grave por falciparum, não era mal a gente ter um modelo que parece com falciparum, sob o ponto de vista da gravidade, ele não parece sob todos os pontos de vista, mas sob o ponto de vista da gravidade ele parece com falciparum, porque ele pode levar à morte. E, na verdade, a crítica que a gente pode fazer é que é um sistema que eu disse a vocês que 60%, 50%, 60%, 100% dos casos vão evoluir para a morte, enquanto que aqui só 2% vai evoluir para a malária cerebral. Ele vai evoluir para a malária cerebral, tá? De 50% ou 60% até 100%. Para a morte ele vai evoluir sempre, porque se ele não tiver malária cerebral, ele vai crescer a parasitemia e vai matar por anemia aguda. Então a gente achou que vamos estudar um modelo que possa fazer isso. Quem sabe a gente usa esse modelo próprio da malária cerebral, mas trata rapidamente, faz uma infecção bem leve, e foi isso que a gente passou a fazer. A gente deixa os animais terem um curso de infecção por 4 dias e trata eles de forma curativa, esterilizante. Fizemos vários ensaios para ter certeza, seguimos os animais por 4 meses, para ter certeza que não recaem, o tratamento é feito com cloroquina, muito simples. E então a gente estuda nesse momento aqui, da malária não grave por Plasmodium bergheianca, que é um parasito, você já sabe, capaz de causar doença cerebral e morte, no momento que ele tem baixa parasitemia, uma resposta inflamatória, que contrasta com a enorme resposta inflamatória na malária grave, um edema mínimo e já com algumas sequelas que não são sequelas neurológicas, são sequelas cognitivo-comportamentais. O primeiro projeto, então, era testar se esse modelo se traduziria na expressão de sequelas cognitivo-comportamentais, já que a gente estava tratando ele muito rapidamente. 4 dias depois, a gente trata, depois da infecção, e a gente espera, por razões que vocês vão entender daqui a pouco, quase 3 meses antes de fazer os testes comportamentais nesses animais.
Os testes comportamentais são esses aqui, a gente faz o teste de campo aberto, bota eles numa arena de acrílico, de tamanho definido, bota no cantinho e solta ele e deixa ele andar e mede a locomotividade, que expressa, na verdade, primeiro, a locomotividade dele mesmo. Segundo, a capacidade dele se habituar ao ambiente. É uma memória de habituação, que é um tipo de memória de longa duração, mas ele mostra que ele se habitua. Então, como a gente faz isso? A gente faz em 2 dias de teste, 24 horas de intervalo. No primeiro dia, você bota ele lá, ele anda um X tempo e X distância. No dia seguinte, você vai lá, bota de novo e mede esse tempo e essa distância que ele andou. A outra questão é o reconhecimento do objeto novo. Depois de fazer isso nessa arena, a gente bota 2 objetos iguais, que a gente chama de objetos familiares, e deixa ele explorar bastante os 2 animais e, geralmente, os 2 objetos, e geralmente não tem diferença de exploração entre um e outro, porque eles são iguais e estão ali no mesmo tempo que ele está descobrindo pela primeira vez. E no dia seguinte, a gente vai lá e troca um dos objetos. E esse é o objeto novo. E o que eu vou fazer agora é avaliar a diferença de tempo que ele leva explorando o objeto familiar para o objeto novo, e o esperado é que ele explore muito mais o objeto novo. Esse é o teste de reconhecimento de objeto novo. Esse labirinto em Y eu não vou falar aqui, a gente fez também. E o teste de claro e escuro, nesse aqui também, a gente avalia um pouquinho da ansiedade. Porque como é uma arena clara, se o animal estiver ansioso, ele tende a não andar muito no centro, nem muito tempo no centro. Ele fica mais num cantinho aqui e tal, e anda menos. Um animal normal explora, e esse é o controle. E um animal ansioso em relação ao controle, a gente percebe que ele anda menos tempo e menos distância na arena. E o claro e escuro é um teste mais específico para avaliar a ansiedade. Ele tem uma casinha com 2 compartimentos, ele fica no compartimento escuro, que é todo preto, não iluminado, escurinho, e o outro que é claro, todo branquinho, e com luz incidindo, que é o compartimento claro. Evidentemente que o animal ansioso tende a ficar menos tempo no campo claro. Isso tudo é avaliado por um programa que chama N-Maze, e a partir de uma câmera que fica presa no teto dessa salinha, e ela, portanto, mede, registra e mensura as distâncias e o tempo que os animais se deslocam em cada condição. Então, esse aqui foi o primeiro experimento. A Luciana Pereira de Souza chegou de Manaus para fazer doutorado comigo. Eu dei 3 opções de projetos, de linhas diferentes de pesquisa, e ela cismou com esse, que, como vocês viram, estava guardado lá desde 2005, a gente não tinha começado. Ela disse: eu quero esse. Eu disse: olha, é um projeto de risco, eu não sei o que vai acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso com malária, porque se não der nada certo, esse negócio de influência do sistema imune no aprendizado nervoso, vai ter déficit cognitivo de alguma forma e tal, e a gente publica isso e você faz a sua tese. Então, aqui estamos mostrando o baço de um animal infectado e o baço do animal controle. Vocês veem que o baço do animal infectado acumula uma celularidade maior, o peso é maior, tem muito pigmento malárico. Vocês reparam que a distância total percorrida no campo aberto, no primeiro dia e no segundo dia tem diferença, portanto, tanto os animais controles quanto os animais infectados mostraram memória de habituação, funcionou direitinho. Depois, o reconhecimento do objeto novo, ele aqui, na fase de treinamento, né, ambos reconheceram, tanto o controle quanto o infectado, na mesma proporção, os objetos familiares, e aqui vocês percebem que o animal controle explorou muito mais o objeto novo como esperado. E o infectado não fez isso. Então, ele mostra claramente um déficit de memória comparado com os animais controles. Aqui no claro e escuro também a gente percebeu que os animais infectados andam menos, ficam menos tempo na luz, na zona exposta, que é considerado como eles são animais noturnos e tem medo de predadores. O animal ansioso fica menos tempo nesse campo claro. A Pamela Gonçalves chegou depois no laboratório e disse para ela: vamos ver essa dinâmica aqui, vamos ver como é que é isso, porque a gente viu isso com 80 dias, pelas razões que eu daqui a pouco me conto. Vamos ver rapidinho se ele se instala bem rápido, e vamos ver por quanto tempo fica essa alteração. E o que foi que ela viu aqui? Os controles e os infectados no campo aberto, vocês veem que eles ambos reconhecem e manifestam memória de habituação.
Aqui nós temos o objeto familiar e o objeto novo, e vocês veem que tanto no dia 12, já no dia 12, depois do tratamento, quanto 145 dias após o fim de tratamento, os animais infectados não registram a memória do que é o objeto antigo e o que é o objeto novo. Vejam que extraordinário. 5 meses depois. Tem que extrapolar, a gente fez esse cálculo, quanto é que extrapolando para a situação humana corresponderia a 80 dias, e os cálculos, eu não sei se essa não é uma puxada pelos cabelos horrorosa, né, mas o cálculo que eu pedi a Luciana para fazer foi que isso corresponderia a 8 anos num indivíduo da nossa espécie. 8 anos depois de uma infecção não grave, ele manifestaria esse déficit. No camundongo, 5 meses depois, ele ainda tem esse déficit. E aqui também o tempo na zona clara está diminuído no animal infectado, embora a transição do câmara clara para a câmara escura não esteja. Esse dado se repete aqui com 145 dias. Ela também estudou a memória de curta duração, que é a memória de trabalho. E, para isso, você faz só o seguinte, você não espera de um dia para o outro, você, com 90 minutos de intervalo, você submete os animais à exploração de 2 objetos, e, no segundo teste, 90 minutos depois, você trocou de lugar um dos objetos e deixa ele explorar os 2 objetos, sim, os mesmos objetos, sendo que um deles mudou de local. O infectado não registra a diferença que um está no mesmo local e explora os 2 do mesmo jeito. Tá bom? Bom, isso foi publicado, tanto o trabalho da Lu quanto o trabalho da Pamela, ambas publicaram uma revisão importante sobre o assunto, tanto da relação do sistema imune e nervoso, quanto os déficits e as alterações cognitivas comportamentais na malária. Isso são resumos, são artigos oriundos de um capítulo teórico da tese delas. Eu tenho o hábito de exigir que os alunos deem de presente para o orientador, no caso eu, um capítulo teórico, que eu digo, isso vai virar um artigo, se for bem feito, e geralmente vira. E eu acho que é uma boa ocasião, porque eles se confundem e geralmente querem fazer uma introdução que tem 40 páginas. Não faz isso. Introdução é igual a de artigo. Como é uma tese, não precisa ter uma página só, pode ter 5. Mas introdução é introdução. Então, a gente publicou isso, e aí fomos para a segunda etapa do trabalho, que era o seguinte: e se a gente pegar esses animais que a gente agora já sabe que, sendo infectados, eles têm um déficit cognitivo, se a gente estimulá-los imunologicamente e medir depois o desempenho cognitivo comportamental? Foi isso que a gente fez, então. Eles demoram 7 dias de tratamento, é um tratamento que cura completamente a infecção. E, ao fim desses 7 dias, eu espero passar, acho que 2 semanas, e imunizo os animais. E o processo de imunização dura mais ou menos 2 meses. Eu dou 3 doses de cada imunógeno, e vou falar para vocês como é que a gente fez isso, e faz os testes de comportamento. Aqui um fluxograma rápido, está aqui, ó, se a gente infecta o animal aqui, no 4º dia a gente trata, no dia 10, 2 semanas depois a gente começa os estímulos imunes, que vão até o dia 85. E aqui a gente faz os testes comportamentais 3 dias depois de acabar os estímulos imunes. E aqui faz a avaliação imunológica de novo. A gente fez isso com 3 tipos de estratégias de imunização. Uma era um pool de imunógenos. Como a gente estava começando e não sabia onde é que a gente ia, o pool de imunógenos tinha 6 antígenos, e os 6 antígenos geravam, portanto, 18 doses, 18 imunizações, que dava 3 doses para cada uma deles. Aliás, o ovomina era menos e LPS também, eu acho. E a gente separou depois esses imunógenos em função do tipo de resposta predominante que ele induzia, se era T1, se era T2, e aqui, então, o pool recebe todos esses, o T1 recebe só a influenza e o lipopolissacáride, e o T2 recebe a difteria e tétano. Essa aqui é uma proteína experimental, de vacina experimental para malária, que é uma proteína do merozoito, e a ovobomina. Aqui nós já... Hein? Acho que tem aqui, ó. Tá aqui, ó.
a DT subcutânea, a influenza intramuscular, a PVMSP3 subcutânea, o LPS intraperitoneal e a ovobumina subcutânea e intraperitoneal depois. Sem adjuvante. Quer dizer, a DT tem adjuvante, né? Tem um pouquinho de alumínio. A DT, Bom, enfim. Então, isso aqui é para vocês entenderem como é que era a dinâmica, o fluxograma dos experimentos. A primeira coisa que a gente foi fazer, já que a gente estava imunizando os animais, introduzindo um antígeno, um antígeno é o nome daquela substância dito por um imunologista. Mas a gente está injetando substâncias e temos que ter certeza de que a gente está gerando uma resposta imune, que é o que a gente está pressupondo que vai interferir na resposta nervosa. E, de fato, todos eles mostraram tanto a resposta contra o tétano, a gente não mede no camundongo a resposta para a difteria, não responde, e quanto para a influenza, quanto para a PVMSP3, quanto para o edema plantar para a ovobumina, e a gente vê que sempre corresponde a boa imunização e que a gente estava gerando resposta imune. Uma enorme esplenomegalia nesses animais, e você já sabe que o infectado tem um peso do baço maior do que o controle, mas vejam aqui como é que os animais imunizados respondiam. Olha só. Era enorme o baço dos animais imunizados. Então, ficou claro rapidamente que a gente não podia fazer isso no humano, né? Não podíamos dar uma sopa dessa natureza. Mas, quando a gente foi ver o resultado, todos eles se portam mais ou menos igual na sessão treino, né? Mas no reconhecimento de objeto novo, aqui está o controle, tá certo? Quando eu faço o pool de imunógenos, o animal reconhece melhor, a diferença entre o objeto novo e o velho é melhor, mais marcada do que o próprio controle. Eu melhoro o desempenho dele em relação ao controle. O T1, os antígenos T1 não causam essa resposta, e o antígeno T2 causa uma resposta semelhante ao pool. Tá bom? A gente fez isso em 3 a 5 experimentos diferentes. No teste claro e escuro, reparem também que a gente não consegue modificar nada no que diz respeito ao animal controle com nenhum dos imunógenos. Mas no caso dos animais infectados, reparem aqui a resposta dos infectados no teste claro e escuro, menos tempo na câmara clara, mostrando ansiedade, e repara como é que ele responde depois de ser exposto a esse pool de antígenos ou o antígeno T2. Ele vai melhor do que o infectado, naturalmente, e não tem diferença em relação aos animais controles. Ele resgata essa resposta. Agora vocês estão entendendo por que a gente estudou no dia 12 e no dia 145, depois de ter feito no dia 83. 80 você já sabe que no meio fica a imunização. E por que 12 e por que 150? É porque a gente imediatamente se colocou a pergunta, nós estamos resgatando um déficit ou estamos prevenindo um déficit? E os testes mostrando alterações no dia 12 deixam claro que a gente está revertendo um déficit. Das análises das citocinas séricas, eu queria chamar a atenção para o fato de que os animais infectados que recebem o pool e que recebem a T2 têm um aumento de L10 sérica, e no baço a gente percebe um aumento de células T regulatórias, a FOXP3. Então, a gente começou a imaginar que o processo era um processo de regulação da resposta por células regulatórias, e aí foi fazer o que era esperado depois dessa sopa horrorosa que a gente deu para os animais, tentar fazer com menos antígenos. Com T2 a gente já viu que tinha funcionado. E a pergunta que a gente se fez, obviamente, foi: vamos escolher uma, e com essas que eu fiz, qual que você escolheria? Escolhemos a DT, porque é uma vacina segura. Eu acho que, com certeza, foram feitas bilhões de doses no planeta, possivelmente 2 ou 3 vezes a população do planeta, pelo tempo que ela está em uso, uma vacina extremamente segura, extremamente barata, escolhemos ela. E esse trabalho foi feito também pela Pamela Rosa Gonçalves. Reparem que aqui a distância no campo claro, no primeiro dia, nenhuma alteração. A gente tem uma pequena alteração na distância caminhada no centro, que revela, é um indicador indireto da ansiedade. E reparem aqui, nós temos a diferença do reconhecimento do objeto familiar do objeto novo. E reparem, o infectado aqui é o único que não tem diferença
entre o objeto novo e o objeto familiar. E repare o que acontece aqui, quando eu não tenho diferença da vacina DT no animal controle, eu não melhoro o desempenho do animal sadio, mas eu melhoro claramente o desempenho do animal só com a difteria e tétano ou com pool de imunógenos do tipo T2. Então, eu estou observando aqui que eu podia substituir a primeira sopa enorme e a sopinha de legumes coada, que é melhorzinho um pouco, pela DT sozinha, tá certo? Então, a gente pode imaginar que a gente vai, numa área endêmica, tentar, porque eu pensei nisso, né? Se eu chegar para uma mãe e disser assim, seu filho teve malária, tem evidências hoje que ele vai pior na escola se ele tiver um episódio de malária e bem pior se ele tiver mais de um episódio durante o ano do que as crianças que não têm malária. A minha sugestão é que você atualize o calendário vacinal dele. Eu não consigo imaginar uma mãe que não queira fazer isso, que não aceite fazer isso. Você é mãe? Não? Quem é que é mãe aqui e você aceitaria? Acho que você não seguiu. Eu estou propondo atualizar o calendário vacinal do seu filho e, eventualmente, dar uma dose a mais de vacina DT para tentar evitar que ele tenha déficit que a gente sabidamente tem observado. E isso é um experimento que vai ser feito pela Bia agora em Manaus. Ela acabou o mestrado dela e vai fazer esse estudo observacional. Foi a saída que a gente achou, não é um ensaio clínico, mas ela vai fazer um estudo observacional com a atualização do calendário vacinal, e isso demanda um monte, acabou de ser aprovado, quase, né, na Comissão de Ética, porque eu não posso chegar lá e fazer que nem no camundonguinho na gaiola, escolher esse grupo vai receber DT e esse não vai receber. Pois é, o que faz? Lá, cerca de 70% das crianças são vacinadas para DT, que são os dados da Secretaria de Saúde, e 30% não são. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha cerca de 30%, na pior das hipóteses, para atualizar o calendário vacinal e vai poder olhar depois. Agora, lógico que a gente está fazendo isso com toda a prudência, com todo cuidado, até para não detonar a nossa ideia, porque vocês imaginem a multiplicidade e a heterogeneidade das crianças que estão lá, que estão infectadas com outros parasitos intestinais, não estão tão anêmicas, não estão, enfim, tomaram vacina antes, não tomaram vacina antes, tomaram há um mês ou tomaram há um ano. Então, isso tudo a gente vai repertoriar, registrar e tentar ver o que a gente consegue observar. Mas o que está claro aqui é que a DT é uma estratégia potencial candidata a ser uma abordagem para melhorar o desempenho cognitivo. Isso foi publicado também esse ano pelo pessoal do laboratório, a Pamela Rosa. A Pamela Rosa é a mesma pessoa. E a Luciana, enfim. E a nossa ideia é que a vacina DT possa restabelecer o equilíbrio que é perturbado pela introdução de uma infecção na picada do mosquito. Isso também foi publicado, tanto pela Lu quanto pela Pamela, e isso aqui foi, eu acho que o design gráfico, como é que chama? Como é que chama isso? Eles pediram que fizéssemos um abstrato gráfico, né? E, então, a gente mandou esse negócio para ilustrar o que a gente estava dizendo. E aqui foi uma revisão que saiu também esse ano, do Brain Behavior Immunity. Não é a revisão, não, é essa hipótese. Aí a Lu viu um artigo que saiu aqui na Biofísica e na Bioquímica. Eu acho que eu não lembro o nome dos autores, mas eu sei que o Rudimar estava presente, e o último autor é uma colega que acho que é da Bioquímica do Leopoldo Demeis e estava num instituto no Canadá, mostrando que o exercício físico é uma abordagem terapêutica bastante promissora para casos de Parkinson. Ela disse, eu quero fazer a malária. Então, ela se estruturou para fazer isso no laboratório e é isso que ela vem fazendo, né? Isso aqui porque ela está fazendo uma revisãozinha, tomou gosto, mas, na verdade, o artigo é esse aqui, que saiu no PubMed e que foi publicado, acho que na Nature Medicine. Foi um artigo muito interessante, feito aqui, e aqui na UFRJ, fundamentalmente, os dois principais autores são daqui, Michel Lourenço, isso mesmo.
Então, ela se fez essa pergunta, está tentando responder. A abordagem é parecida, né? Pega animais infectados ou não infectados, trata de forma que a gente sabe que é radical, 14 dias depois começa a imunização, com ou sem a prática de exercício físico. Aliás, começa a prática de exercício físico com ou sem imunização. E depois faz análise comportamental, tive que comprar uma esteira para os camundonguinhos, então eles fazem exercício físico, primeiro ele tem uma atividade de habituação por 3 dias, depois é posto em exercício físico por 30 ou 60 dias, e depois a gente avalia como é que isso impactou a capacidade dele responder ou performar nos testes cognitivos, né? Faz 3 a 5 vezes por semana, 3 vezes se for durante 2 meses, 5 vezes se for durante 1 mês. E eles ficam espertos à beça, viu? A relação deles com o mundo, e acho que até com a manejadora dos animais, fica ótima. Elas mesmo têm uma avaliação, pena que nenhuma delas está aqui hoje. Uma foi o cabeleireiro, ainda estou digerindo essa parte. Bom, então, está aqui também o fluxograma, vocês já entenderam, pergunte se tiver alguma dúvida. Reparem que interessante. Isso aqui é a memória de longa duração em animais que foram submetidos à atividade física, e ela colocou isso que está aqui, mas não foi bem assim. Ela fez isso, e fez sem falar comigo, e ela fez isso tardiamente. Ela não fez começando na mesma época que a gente começa a resposta imune, que é muito cedo, 24 dias depois da infecção, 12 dias depois de tratar. E eu queria pegar nessa fase, logo depois de tratar. Eu não quero fazer manipulações antes do animal ter malária, porque isso não existe. Como é que eu vou saber quem vai ter malária? Mas depois que ele fez o diagnóstico que eu tratei, eu posso tentar modificar o devenir, o futuro, do desfecho dele, fazendo coisas como essa, atividade física, né? E eu estava conversando com o Yuri, que agora é anestesista e professor de anestesia e dor na Universidade de São Luís, eu disse assim, mas bota os camundongos para fazer atividade durante a malária. Eu digo, mas Yuri, durante a malária? Eles fazem durante a malária. Aqui estamos botando os caras para andar no corredor, sai do CTI e sai capenga andando pelo corredor. Estamos achando que a atividade física é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Então, reparem aqui. A memória de longa duração do animal infectado, comparado com controle com a atividade física, não melhora muito o animal, o coisa normal, está no início, né? Eu acho que ela tem 2 experimentos só feitos. E o infectado com atividade física, ele melhora 60%, ele recupera 60% da atividade de um controle, só porque fez atividade física. Aqui é a mesma coisa, e eu avalio aqui o comportamento ansioso, o controle e o controle com atividade física, que foi um pouquinho melhor, e eu acho que deve ser mesmo, eu acho que esse é menos real do que esse aqui, porque todo mundo vai melhor com atividade física, né? E aqui o infectado, e aqui o infectado com atividade física. Esse aqui é a atividade física em animais não infectados, porque ela ficou curiosa com aquele dado lá, primeiro que não funcionou, né? O controle com atividade física, o controle com ADT, não teve muita diferença, mas a atividade física com ADT, reparem que é melhor ainda. E o comportamento ansioso também tem um padrão semelhante. Na verdade, aqui, a ADT com atividade física e atividade física tem um perfil mais ou menos semelhante. Agora, o trabalho da Bia foi o seguinte. Como a gente estava trabalhando com animais que são infectados e que não têm a malária grave, e eu me lembro quando a Lu passou a tese dela, eu chamei o Wilson Savino, que é um neuroimunologista muito bom, chamei o Diogo Onofre de Souza, com quem tinha aprendido os testes comportamentais, um neurocientista com... O problema dele é publicação, ele publica pouco, tem 450 no PubMed. Chamei ele e disse assim, diz para a gente se você... O que você acha do final do resultado da tese? Eles vieram e chamei um menino, fiz a defesa quase a portas fechadas, porque eu não queria divulgar o que a gente estava fazendo. E ambos me fizeram a seguinte pergunta: Cláudio, eu não estou entendendo que você está chamando isso de malária não cerebral, se você está mostrando que os bichos têm alterações cognitivo-comportamentais. Que história é essa de malária não cerebral? Aí eu tentei dizer para eles que a malária cerebral é uma patologia, que a OMS define, inclusive, com critérios para poder dizer que uma pessoa tem malária cerebral. E que a gente sabe também no animal experimental o que é uma malária cerebral, e sabe dizer se tem ou se não tem malária cerebral. Foi isso que eu tentei dizer para eles. E eles fizeram todos os tipos de muxoxo para dizer que não estavam satisfeitos com a minha explicação, porque é cerebral se o bicho está tendo. E a gente se convenceu, passou a chamar de malária não grave, em vez de malária não cerebral. Mas, de qualquer maneira, eu disse, Bia, você vai estudar, então, o que está acontecendo nesse momento que os animais têm uma malária que é não grave,
e que pode ficar grave, mas eu quero saber, porque eu trato no dia 4 e todos os estudos mostram que a partir do dia 5 eu começo a ter quebra da barreira hematocefálica, edema, hemorragia petequial, e eu disse, vamos olhar isso, vamos chamar. Aí chamamos o Marcelo Pelágio, que é um dileto filho, aluno do Henrique Lenz, um outro amigo que já nos deixou, com linfoma, aliás, a quantidade dos que nos deixam com linfoma, né, dá medo. E disse assim, queria que você dissecasse esses animais no 4º dia, que é o dia mais longe que ele vai na infecção, mas que não é uma infecção grave do nosso ponto de vista, e para ninguém é uma infecção grave. Ele, tá bom, vamos olhar. Então, primeiro elas fizeram a avaliação de hematoxina e de eosina, cortaram o cérebro em todos os pedacinhos, hipocampo, ventrículo, meninge, plexo coroide, bulbo olfatório, cerebelo, o que mais? Enfim, e não acharam alteração nenhuma, foram depois para a pregnação por prata, que é capaz de avaliar se tem lesão axonal, se tem desmielinização, se tem neurodegeneração. Então, nas células de Purkinje no cerebelo, o giro denteado no hipocampo, tudo direitinho, igual entre os animais controle e os animais infectados. Depois ela foi marcar com a GFAP, que é uma proteína do citoesqueleto, e estudar os astrócitos, e ver se tinha alterações mais finas. Também não encontrou na microglia, e, enfim, ela defendeu o trabalho dela com isso e com estudos imunológicos, eu não vou mostrar aqui, mostrando que, se por um lado tinha alterações, acho que está aqui, no baço, todas as citocinas avaliadas, alteradas, mesmo no 4º dia de infecção, que é um dia bastante cedo no curso de uma infecção que mata os animais entre o 6º e o 9º dia, e, com exceção do IL-1 beta, no 4º dia de infecção, não tínhamos nada no cérebro. Então, ela defendeu o trabalho dela, dizendo que não tinha alterações importantes. A gente pretende continuar essa investigação, e com mais marcadores e com abordagens tão mais finas quanto possível, porque a gente quer saber efetivamente que alguma coisa está acontecendo. Mas a nossa hipótese primeira é que, na verdade, a inflamação sistêmica, que é muito forte, já nessa fase inicial da infecção, possa, de alguma forma, gerar essas alterações que a gente está percebendo, sem que a gente veja alterações morfológicas muito flagrantes. A gente pediu ajuda depois, a Pamela, com o Cláudio Serfati, que é um colega que estuda plasticidade neural na UF, e essa pós-doc dele, que é a Luana Silva Chagas, e ele está ajudando a Pamela no trabalho de doutorado dela. Ele, com os olhos de lince que ele tem fazendo isso há não sei quanto tempo, acha que tem uma pequena alteração e que tem prolongamentos um pouquinho mais curtos comparado com o controle, e ele mostra nas fotos, que eu acho que são essencialmente as mesmas. Eu não consigo ver, mas não é nenhuma vantagem, ele sequer representa um argumento, mas ele acha que pode haver alterações morfológicas mínimas quando a gente estuda algumas moléculas, que a gente marca com algumas moléculas, como a GFAP, que é um proteína de citoesqueleto, ou a IBA1, que é uma molécula de ligação do cálcio ionizado. Enfim, não tem alterações no Western blot, mas teria essa pequena alteração detectada por imunofluorescência. Enfim, isso continua. A Rízia é uma estudante de um programa de doutorado interinstitucional, e eu pedi a ela o seguinte, disse, olha, a Bia acabou de estudar isso e parece que não tem alteração importante morfológica que justifique isso que a gente está percebendo, porque é muito marcado. Eu me lembro quando a gente mostrou os primeiros resultados para o Diogo, que é esse neurocientista de Porto Alegre, ele disse assim, Cláudio, eu estou impressionado com o que você está mostrando. Mas a gente não percebe alterações, um substrato morfológico com alterações celulares que justifique isso que a gente está vendo. Então, eu disse para você, vamos fazer o seguinte, foi o que eu propus para Rízia. Vamos estudar o mesmo camundongo, a mesma espécie de plasmódio, que é o plasmódio Berghei, mas, em vez de estudar o plasmódio Berghei-ANCA, que é o plasmódio que causa a malária cerebral, vamos estudar o plasmódio Berghei-NK65, que é um plasmódio que causa também muita inflamação, mas que não causa malária cerebral. E vamos ver se a gente consegue ver as alterações nessa fase inicial nos camundongos com malária cerebral
e com malária não cerebral, no mesma linhagem de camundongo, com a mesma espécie de plasmódio. Boa essa pergunta, né? Mas não temos resposta ainda. Então, sosseguem, porque estamos loucos para saber. Ela começou agora, ela está na fase de... Então, a ideia é essa, avaliar tanto a resposta imune periférica quanto no próprio cérebro, avaliar a expressão gênica de marcadores inflamatórios e cognitivos. Tem uma lista aqui embaixo, a cola, se alguém precisar. Fazemos avaliação comportamental e de resposta imune, e no dia 12 e no dia 80, não vamos fazer mais tarde, porque isso prolonga muito o experimento. E agora ela está fazendo duas coisas. Uma, padronizando o tratamento. A gente teve problema para tratar essa cepa com cloroquina. O animal recai. Recai e depois nunca mais recai, mas recai. E eu não posso me dar o luxo de fazer testes de comportamento com uma recaída, mesmo que seja levinha. Eu estou com o animal infectado, então eu não estou avaliando o animal com sequelas cognitivo-comportamentais, eu estou avaliando o animal infectado. Então, a gente está mudando o tratamento por um protocolo com artemisinina e com amodiaquina, e estamos esperando agora para a gente saber se, aparentemente com sucesso, mas tem que esperar o tempo para ter certeza que não recai. A outra coisa é que tinha um trabalho de 2011, que a gente achou depois, mostrando que tinha, sim, pequenas alterações cerebrais, utilizando foi esse grupo o Antônio Teixeira está aqui, a Erika Braga é uma malariologista, a Juliana Carvalho Tavares, enfim, eles, utilizando microscopia intravital, percebiam pequenas alterações do rolamento de leucócitos no cérebro desses animais, mas recentemente saiu um outro trabalho que estudou, sob o ponto de vista histopatológico, e não achou alteração nenhuma. Então, eu disse, vamos tirar a teima com o nosso modelo, os nossos camundongos, o nosso plasmódio bergueian, que vamos ver NK65 para ver o que acontece. Então, as conclusões até agora, né, os animais apresentam déficit de memória de longo prazo, apresentam também, eu mostrei para vocês, um pouco de déficit de memória de curto prazo, memória de trabalho. Eles têm o fenótipo de comportamento ansioso, tanto 83 dias quanto já no 12º dia e 150 dias depois. A imunização, tanto com pool de antígenos quanto com um conjunto de imunógenos capazes de elicitar uma resposta T2, quanto a vacina DT isoladamente, são capazes de melhorar essa memória em animais normais e resgatar ou mitigar a manifestação tardia, quer dizer, não é tardio o nome, está errado aqui, a manifestação duradoura de déficit de memória de longo prazo, e inibir o comportamento ansioso. Também não é verdade inibiu, isso aqui não me lembro, que não sei, Bia, quem é que fez essa conclusão aqui, mas não é inibiu, é reverteu, tá certo? E as análises patológicas com a reserva desses dados que de imunofluorescência, na verdade de imunomarcação, que tenderiam a mostrar alterações mínimas com alguns marcadores de atividade microglial e astrocitária. A gente não tem alterações patológicas nos dados ainda que preliminares, parecem apontar para uma melhora do comportamento natural dos animais e mitigar as sequelas neurocognitivas da malária não grave. Então, eu senti que estava acelerando muito. Acho que está no tempo, né? Então, esse aqui são a equipe do que eu estou chamando do grupo de neuroimunomalariologia, de estudantes. O Caio está aqui, a Bia está aqui, a Carolina não está aqui, mas está aqui. E os colaboradores, o Guilherme, o Antônio Pacheco, é um epidemiologista que está envolvido agora no trabalho da Bia, porque nós vamos fazer em Manaus. O Serfati, esse neurocientista, colega médico lá da UF, o Diogo Onofre é esse neurocientista com quem nós começamos, na verdade, desde o primeiro trabalho daquele de predição por teste de comportamento, o Diogo já estava presente. O Flávio Kapczynski é um colega médico psiquiatra, também fez um input extraordinário para esse trabalho que a gente submeteu agora para apoio da FAPERJ e da FAPEAN, e vamos fazer em Manaus. O Guilherme Werneck foi esse epidemiologista estatístico, o Leonardo Carvalho é do nosso laboratório, a Luana, pós-doc do Cláudio Serfati, a Maiara e a Luana são do laboratório da Tatiana Maron, que também está aqui, também colaboram com a gente, o Roberto Farina, agora na Universidade de Pelotas, também oriundo do laboratório
do Departamento de Bioquímica do professor Diogo Onofre de Souza. O Walter Andrade Neto é o colega da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que orienta junto comigo a RISE. E o Yuri Chave Martins, que ficou na posição de destaque aqui, porque o nome dele é Yuri, em homenagem ao Yuri Gagarin mesmo, que está na Universidade de São Luís, e é esse menino que interage com a gente há tanto tempo. Era isso. Bom, essa é uma amostra desse pessoal da neuroimunocognitologia, Pamela, a Caroline Grécia está formando médica agora, acabou a bolsa dela de PIBIC, a Luciana é pós-doc, nota 10 da FAPERJ, a Flávia, uma colega que entrou no concurso para Fiocruz, assim como o Paulo, acho que há uns 10 anos, ou um pouquinho menos, a Luciana de novo, a Lilian é colega tecnologista doutora, PIBIC, o PIBIT, o Caio, a Beatriz doutoranda, a Maria Clara, também daqui da UFRJ, estuda educação física, está querendo mudar para biomedicina, e é daqui da UFRJ, e está como colaboradora voluntária até o próximo edital de PIBIC, e a Rízia Silva. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Cláudio, pela excelente palestra. Foi ótimo. Eu vou agora abrir para as perguntas. Okay. Obrigado pela palestra. Eu achei muito interessante, né, a questão de, com a infecção, você gerar o déficit cognitivo. E aí eu estava imaginando que você falou, né, que desregula todo o sistema imune, que eu não sou imunologista. Mas aí os experimentos que eu pensei que você fosse fazer depois seria com corticoides, por exemplo, para inibir a resposta imune, que isso talvez melhoraria a cognição. E, na verdade, você fez o contrário, né? Porque a impressão que eu tenho... Como é que é o contrário? Porque a imunização é um processo inflamatório, em parte. E o que você viu de reversão, que é atividade física, é um processo anti-inflamatório, até onde eu sei, né? Isso. Então, eu queria entender essa... Não, a gente separou, justamente, depois que a gente fez esse pool, com imunógenos que induzem tanto resposta inflamatória quanto anti-inflamatória, e funcionou protegendo, na verdade, revertendo esses danos, a gente fez separadamente com aqueles que sabidamente induzem uma resposta preferencialmente inflamatória e aqueles outros que induzem, por exemplo, a influenza induz mais resposta inflamatória, comparado ao DDT, que induz preferencialmente uma resposta anti-inflamatória. A gente acabou caindo nela. E essa resposta é que parece gerar, e esse imunógeno, essa estratégia, parece gerar uma resposta anti-inflamatória que melhora esse déficit, né? A gente está preocupado em saber como é que é o padrão de resposta nele, do ponto de vista de produção de cortisol. A gente não fez isso ainda. Mas eu não acredito que seja uma estratégia... Mas eu não estou descartando, não. Acho que essa reflexão a gente não se fez. Se, em algum momento, usar cortisol, que a gente faz, inclusive em doenças infecciosas, é uma das estratégias mais úteis e mais inovadoras e mais aparentemente ousadas, por exemplo, no tratamento da tuberculose, né? A resposta anti-inflamatória gerada pelo corticoide é muito benéfica para a resposta terapêutica. Então, esse é um tópico, tem que ter braço para fazer isso também, né? Mas esse é um tópico de fato interessante, né? Ver como é que o corticoide poderia, se de fato ele melhoraria de alguma forma, logo depois do tratamento, por exemplo, passar uma fase curta, fazer um pulso de corticoterapia, não sei, mas é uma pergunta, eu não sei responder, a gente não fez isso. Mas a gente está preocupado em ver isso do ponto de vista do estresse. A nossa preocupação é os estudantes todos aprendem a lidar com o animal como se fosse filho, né? O Yuri era um que ensinou primeiro, estudante de vocação científica, a pegar o camundongo, primeiro ficar fazendo carinho na barriga dele. Então, é um processo que a gente faz, evidentemente, tanto no controle quanto no que vai receber a infecção, né? Mas a gente, de qualquer forma, está preocupado em analisar o cortisol desses animais e ver de que forma o estresse pode estar sendo parte do processo. De qualquer maneira, mesmo que seja parte do processo, ele é uma parte igual nos animais controle e nos animais infectados. Foi super
é intrigante, né? O problema que você tá estudando com o teu grupo foi muito interessante. E eu fiquei pensando aqui nesse teu momento, no momento de vida, você está muito ligado à medicina, né? E é lógico que seria muito interessante se você conseguisse fazer esse estudo clínico, epidemiológico, lá numa área onde você tem malária. Aí eu fiquei pensando o seguinte, eu estou tentando ir ao encontro da tua expectativa, porque eu acho que você está muito mais nessa direção do que pensando no mecanismo no camundongo, que talvez você queira entender isso, mas eu acho que a Covid te dá uma oportunidade interessante para isso, né? Porque você teve as pessoas sendo vacinadas e eu fico imaginando que dentro desse contingente você deve ter pessoas que tiveram malária em algum momento, foram tratadas e elas passaram por isso várias vezes, provavelmente. Então, certamente você deve ter pensado em desenhos alternativos, até porque a vacinação contra a Covid provavelmente ainda vai se repetir. A gente ainda vive essa questão. Então, eu estou tentando entrar um pouquinho dentro da tua cabeça para ver o que você pensa sobre isso. Na parte básica, né, realmente fica uma caixa preta muito grande, né? Quer dizer, a gente não tem ali informações mais concretas sobre o mecanismo, de que maneira que o estímulo... Vamos acreditar que os efeitos são muito consistentes, parece que são, mas o que é que está acontecendo, né? Porque são tantos possíveis mecanismos envolvidos. Uma maneira talvez interessante seria voltar a fazer o que classicamente a gente fazia lá atrás, quando a gente começou a fazer imunologia, fazer transferência adotiva de células de um animal que está imunizado com DT, e aí você faz uma transferência para ver se você tem sorte de ver um resgate nessa situação. Pelo menos você poderia dizer, é célula T. E aí você falou em célula T reguladora. Caramba, que coisa curiosa, porque a gente veio da SBI, na semana passada a gente estava lá em Ouro Preto. A última conferência, que eu vou te dizer, foi uma conferência muito confusa. Eu acho que o Ricardo estava realmente com a cabeça muito longe disso para mostrar uma história muito linear, porque o título era a influência do ciclo circadiano sobre imunidade inata e como é que isso impacta no modelo de malária, que é um modelo parecido com o teu, né? E, basicamente, o que ele estava dizendo, e se eu estiver correto, mas eu acho que vai ser fácil você conferir isso, né? Era que houve um acidente que fez com que um estudante fizesse uma imunização. Eu acho que teve um problema elétrico dentro do biotério e estava com lâmpada escura, e aí acho que nesse dia ele resolveu fazer uma imunização nessa condição. E os resultados foram muito, muito diferentes, a ponto dele acreditar que tem um efeito sobre células Tregs acontecendo de acordo com o ciclo. Ou seja, se você fizer de noite a imunização, você tem resultados muito diferentes. Como tem umas histórias antigas sobre efeito do ciclo, eu me lembro da Célia Garcia, essas coisas todas, que eu não sei quanto que isso ficou... Eu não estou acompanhando muito. Você ficou interessada nisso? Eu me lembro que teve, mas coisa de 30 anos atrás, pelo menos, né? Então, eu fiquei pensando se isso não poderia... Porque certamente você tem alunos aí que vão dar prosseguimento, porque é uma história super interessante, né? Então, talvez você pudesse explorar isso, porque... Alguém perguntou algo sobre efeitos anti-inflamatórios, pró-inflamatórios. Se de fato você tem um recrutamento preferencial, né, expansão de células Tregs, porque você faz o desafio com a tua vacina que está ali, a difteria toxina, né, de noite e não de dia, e você tem algum efeito, poderia ser algo interessante também. Mais do que isso, acho que eu não teria muito que comentar aqui agora. Mas... Obrigado, Júlio. É sempre bom falar com um imunologista verdadeiro. E, Júlio,
Não, obrigado pelos comentários. Você botou o dedo numa questão central, né, que é a diferença colossal entre trabalhar com animais de laboratório, né, isogênicos, com condições perfeitamente controláveis, né, e a gente trabalhar com uma população que, por definição, vai ser muito heterogênea, e que o máximo que eu posso esperar é que eu tenha grupos comparáveis nas suas heterogeneidades. A Bia acabou de apresentar o projeto num seminário que a gente faz, esse que eu falei, há 26 edições, há 28 anos, não teve durante a pandemia, e que é um seminário que a gente chama 15 professores e 15 estudantes de tese, mestrado ou doutorado em malariologia, e se isolam numa ilha para discutir os projetos. E resumindo, fizeram alguns comentários para o projeto da Bia. Um deles não foi, até porque era para... Perdão. Um deles foi que a gente estava partindo do princípio que uma resposta anticorpo poderia participar, e a primeira coisa que eles sugeriram fosse que a gente isolasse imunoglobulinas desses camundongos que são infectados e imunizados. Então, isso é um primeiro aspecto. A gente não pensou na célula, mas isso pode ser um experimento a mais, de fato, e isso pode ser informativo, né? Em relação aos humanos, você tem razão que, quando a gente pega no dia zero, a gente pode padronizar tudo que vai fazer, né? E o dia zero é o dia do diagnóstico. O dia zero, que é o dia do diagnóstico, é um dia alguma coisa de sintomas, e é um dia alguma coisa de infecção, que eu não sei qual é, e que varia de indivíduo para indivíduo. Lá, o que a gente sabe é que é uma região onde a malária é endêmica, e como é endêmica, as pessoas pensam em malária, e pensam de uma forma muito mais contundente, impactante e eficiente do que aqui. Para vocês terem uma ideia, aqui eu digo na extra-Amazônia, de uma maneira geral, isso inclui Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, centros industrializados com boa medicina. Aqui, a chance de você diagnosticar e tratar, diagnosticar uma malária e ela evoluir para o óbito, varia de ano para ano, segundo os dados do Ministério da Saúde. A gente teve, ano passado, alguma coisa como 129 mil casos no Brasil, 34 autóctones, quer dizer, de fato, que pegaram muito mais, se considerar os casos importados ou os casos introduzidos. Se você chegar da Amazônia aqui, no lugar onde tem mosquito, você pode gerar um pequeno surtozinho. E isso quer dizer que são os casos introduzidos, não são os importados. Então, esses são mais numerosos. Mas autóctones teve 34 fora da Amazônia e 128.900 e não sei quanto dentro da Amazônia. O número de mortes varia de ano para ano, como eu estou dizendo, varia de 20 vezes maior, proporcionalmente, a 200 vezes maior fora da Amazônia, porque o cara não pensa no diagnóstico. Então, isso quer dizer que a mãe vai levar o filho para tratar de malária sem muita dúvida. E o próprio porteiro do posto de saúde vai dizer, não fecha não, que está chegando mais um caso. Enquanto que aqui o médico vai ver, o paciente vai dizer que está vindo de Moçambique, e ele vai dizer assim, o médico sou eu, a senhora fique calada, isso é uma dengue, a senhora procura um infectologista e a mulher morre. Já vimos isso algumas vezes. Então, não se pensa na malária. Então, de novo, o que a gente vai ver é heterogêneo sob tantos aspectos, e inclusive sob o ponto de vista do passado dele vacinal. E você está evocando, e a gente não tinha pensado nisso, sob o ponto de vista do procedimento que ele pode vir a sofrer, que é a vacinação contra a Covid, e acho que essa é uma das vacinas, como outras, que vão estar introduzidas como um fator interveniente no processo, a gente vai ter que estudar. A gente vai ter que ter N robusto o suficiente para isso, e a gente esbarra na questão da questão amostral, porque Manaus tem malária, mas está tendo algum impacto das medidas de controle, e, sobretudo, foi descentralizado. O hospital onde trabalha o Marcos Lacerda, nosso parceiro lá, era o Hospital Central, a Fundação do Instituto de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, e agora não é o Hospital Central para isso, é distribuído em não sei quantos hospitais. Então, o número de pacientes que a gente vê, a gente está imaginando que vai haver alguma coisa tipo 120 pacientes, é isso? É isso? Nos anos de malária. Então, poder explorar, como você está dizendo, esses outros fatores, é uma chance e é uma pergunta que resta aberta para a possibilidade de fazer estudos multicêntricos e conseguir avaliar. Mas você tem razão que é um dos campos importantes, porque
A gente sabe que a Covid causa essa mesma tempestade imunológica e a Covid tem a possibilidade ainda de se traduzir por o que a gente chama de Covid longa. Então, com alterações cognitivo-comportamentais e neurológicas. Mas, enfim, obrigado pelos comentários. A gente tem mais uma pergunta. Cláudio, muito obrigado, excelente apresentação. Uma pergunta, e você começou a tocar nesse tema quando você estava, durante a sua apresentação. O meu entendimento, tanto para Vivax quanto para Falciparum, é que em regiões altamente endêmicas, o indivíduo ele vai muitas vezes ser picado, até mesmo centenas de vezes, por um mosquito infectado no ano e vai ter frequentemente malária até ele se tornar assintomático. Você está mostrando o efeito no modelo murino de uma transmissão. E aí você até menciona, né, em humanos, que o que vai acontecer com a memória numa segunda transmissão. Não sei, isso me pareceu assim, extremamente assustador, principalmente quando eu volto para descrições onde as pessoas comentam sobre o impacto laboral e cognitivo e a correlação entre pobreza, desenvolvimento e malária na África, mas também, né, em regiões endêmicas fora do continente africano. Existem dados em modelos murinos sobre o impacto cumulativo de diferentes infecções e tratamento na cognição? Eu não conheço. No modelo murino, o efeito da infecção crônica. Mas eu queria te dizer algumas coisas, porque você tem totalmente razão, mas, primeiro, a situação na África, que é 99% da malária do mundo, é diferente. A gente lá tem esse cenário de zona hiperendêmica ou holoendêmica, onde o indivíduo efetivamente pode ser infectado dezenas de vezes durante o ano. E o perfil dele é um perfil que caminha. A gente achava, inclusive, que a imunidade era um processo... A gente achou isso por muito tempo mesmo, que a imunidade era um processo de muito longa aquisição, porque o modelo de estudo que a gente tinha era a malária natural africana, onde a aquisição da imunidade se passa durante o desenvolvimento da criança, até a idade adulta. E ele, na verdade, precisa chegar quase que à idade adulta para se tornar esse indivíduo que a gente chama de pré-imune, que é um indivíduo que tem imunidade clínica e tem essa infecção assintomática. E que se perde, inclusive, muito rapidamente. O que a gente sabe é que se pega um cara desse e transplanta para Paris, onde ele vira vassoureiro no metrô, ele, quando volta para a cidade dele, ele pode ter uma malária, não vai morrer provavelmente disso, mas pode ter uma malária clínica e pode ter uma malária até de uma certa gravidade. Quando a gente começou a estudar isso num perfil de, por exemplo, migrantes ou transplantados de áreas não endêmicas adultos, a gente viu que não era bem assim, que a imunidade, a maturidade do sistema imune era um componente muito importante para essa demora na aquisição da imunidade. Então, crianças, de fato, demoram muito tempo a adquirir imunidade e, passado uma certa fase, tanto que a malária cerebral mata muito mais crianças do que qualquer outra. E de tal forma que... eu acho que 70%, 80% de criança abaixo de 5 anos, da malária cerebral. De tal forma, tem um dado, o programa, os planos de eliminação da malária no mundo, que ressuscitou um discurso que tinha sido enterrado, que era o plano de erradicação proposto pela OMS nos anos 50, foi enterrado isso porque se achou que era impossível. Quem achou que era possível, para o desespero e irritação de alguns malariologistas, foi o Bill Gates. Disse, não é possível, sim. A gente tem, hoje, ferramentas que não tinha naquela época, o mosquiteiro impregnado, o ACT, que é uma droga que faz cair a parasitemia em 24 horas, e os testes de diagnóstico rápido. Então, com isso, a gente pode pretender, sim, eliminar, e está eliminando em alguns lugares e baixando muito. Agora, na pandemia, cresceu de novo, e a não sustentabilidade das ações também faz crescer de novo. De qualquer maneira, acabei me afastando do que eu estava dizendo, eu estava falando sobre a infecção a malária hiperimune, a malária subclínica, né? E os estudos que tinham mostrado que ela adquire mais rápido, eles foram estudar europeus que chegavam lá e adquiriam relativamente rapidamente, com algumas infecções passadas algum grau de imunidade, para formas muito graves, que vai da malária muito grave para a malária comum
e até a imunidade parasitológica, que é a última que se instala. A gente está preocupado. No Brasil, nós não somos uma área de hiperendêmica, então a gente não tem esse cenário. Mas, de qualquer maneira, o que a gente percebe é que, e o que me chama a atenção, é que mesmo na África, por esse estudo que a gente está falando, a malária não grave é a mais comum. E mesmo essa malária subclínica, provavelmente, que ninguém vai me dizer... Eu já tive discussões acaloradas na Europa no passado, que o cara dizia assim, não pode tratar porque os experimentos epidemiológicos mostraram que se você trata, ele pega de novo malária. Eu digo assim, só se você considerar que tem cidadão de segunda categoria no mundo. Porque você não vai me dizer que um cara que está infectado, que está com parasita, está com um baço desse tamanho, que ele está normal. Você não vai me dizer isso, que esse é um cara normal que não pode tratar, porque senão ele vai ter malária grave. Tem que tratar sim, e tem um jeito dele não ter mais. Né? Mas, de qualquer maneira, ele está doente, e esse cara tem déficit cognitivo. E não tem camundongo, mas em humanos, você compara o desempenho de uma criança que teve uma malária no ano e uma que teve mais de uma malária no ano, são diferentes, o desempenho escolar. Sobre essa questão da malária clínica, tem duas histórias que eu gosto de contar. Uma é um cara que já faleceu no Pará, e ele conta a história que estava atendendo uma paciente, e depois que ele trata, ele faz voltar para fazer o que chama de lâmina de verificação de cura, para ver se ele está bem, entrevista, examina e tal, e vê como é que está. E perguntou para ela, como é que a senhora está? Ela disse assim, estou bem, estou bem. Aí ele disse assim, bom, mas eu tenho um teste seu aqui que está dizendo que a senhora está infectada ainda, eu vou ter que tratar a senhora de novo. A senhora me desculpa. E ela disse, tá bom. Não, isso não, perdão. Aí perguntaram para ela assim, como é que a senhora está? E aí ela disse assim, doutor, fora esse despombalecimento, eu estou bem. Então, o jeito que ela arrumou de escrever, que ela não sabia nem dizer o que era, que quer dizer que ela não estava tão bem assim, né? A gente deve ter um dia que você acorda bem despombalecido, né? Você não sabe o que é, mas deve ter alguma coisa que não está tão bem assim, né? E ela disse isso, fora o meu despombalecimento, eu estou bem. Aí ele fez, agora a despesa estava positiva. E a outra que eu gosto mais ainda foi minha mulher, que estava atendendo um paciente e que voltou, e aí, nesse meio tempo que ele voltou para a lâmina de verificação de cura, tinha feito o resultado da PCR. E ela tinha sido tratada para Viva, que estava com falcíparo, pela PCR. E aí ela perguntou, como é que a senhora está? Aqui no Brasil. E aí perguntou para ela, disse assim, como é que a senhora está? Ela disse assim, estou bem. Ela disse, pô, mas tem um exame que mostra que a senhora está infectada por outro parasito mais grave, eu tenho que tratar a senhora hoje. E a senhora vai voltar de novo para a gente ver a sua lâmina daqui a uma semana, tá bom? Tá bom. Aí tratou, e ela voltou uma semana depois, ela perguntou, como é que a senhora está? Doutora, eu tinha dito para a senhora que estava bem, eu estou agora. Então, você vê que... Então, você não pode considerar, eu digo isso e me emociona, você não pode achar que tem gente que pode ficar infectada e que... Essa é uma grande parcela e é um problema enorme, porque esse cara, como você disse, ele desempenha-se menos bem no trabalho, na escola, etc. E ele tem um custo, a gente está fazendo uma revisão sobre isso, tem um custo para o país isso, ter malária espalhada na população, tanto nos garimpeiros, quanto nos indígenas, quanto na população ribeirinha, enfim. Bom, alguém mais quer fazer? Acho que é a última. Eu tinha uma dúvida bem geral. Como é que você acha que essa inflamação sistêmica afeta o sistema nervoso central? Porque a interleucina tem que passar a hematoencefálica para acontecer isso? Pois é. Ou você acha que não precisa e tem outra Não sei. forma? Eu não sei qual é a forma. Eu não sei qual é a forma. Mas eles, nesse momento, estão com a barreira hematoencefálica íntegra. Você acha então que a interleucina tem que atravessar? Será que produz outro neurotransmissor? Não sei te dizer. Mas é o dado que a gente tem. Ele tem inflamação sistêmica e não tem local. Então, e tem déficit cognitivo comportamental. Mas eu não sei. Como é que explica isso? Aquele modelo que você viu no efeito do exercício, você teve também estímulo imunológico. Ao mesmo tempo. Ou só o exercício físico ou o exercício físico com estímulo imune? Cláudio, só aqui, a Oi, última pergunta. Geralmente, nessas áreas endêmicas, são regiões extremamente pobres, né?
a África, enfim, continente africano, aqui no Brasil, na região norte, muitos ribeirinhos. Uma variante que também tem que ser levada em consideração e certamente afeta a parte cognitiva de aprendizado é a subnutrição. Isso, né? também. Tem levado isso em consideração. Tem diferença no indivíduo em modelos experimentais ou na parte Modelo clínica? experimental a gente não viu. E não vi também nada utilizando animais subnutridos. Mas esses dados a gente tem que registrar nessas crianças que a gente vai ter que registrar todas essas variáveis, né? Anemia, infecções por eumintos. Por exemplo, justamente nesse simpósio do qual a gente acabou de vir, uma das sugestões foi pegar todas as crianças que a gente vai estudar e imunizar e tratar com antielmíntico, todas elas. E são coisas que andam meio juntas, né? Uma criança com menor condição socioeconômica, subnutrido. Certamente, eu não conheço com o efeito da subnutrição no aspecto cognitivo, né? Na malária. Não, na malária não foi feito. Mas possivelmente tenha. Elas teriam achado, mas podemos ver isso, se tem no modelo murino, efeito da subnutrição no teste. Mas com malária, com certeza, não tem. Salvo ser. Bom, obrigado mais uma vez pela excelente palestra. A gente encerra aqui a conferência. Bom feriado para todos. Até a próxima. Obrigado.